Bem, professores, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma ATPC, hoje de matemática, da área de matemática, e nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre metodologias diferenciadas, né? Liara, o que nós temos, então, para esse início de conversa? Bom dia, Lilian, bom dia, professores, sejam muito bem-vindos. Antes da gente conversar um pouquinho no nosso ATPC, só lembrar daqueles nossos combinados, tá? Então, por favor, mantenham os microfones desligados, se não interfere na fala, né, para todo mundo conseguir ouvir bem. O chat, a gente vai utilizar ele para interação durante a ATPC, vai ter alguns momentos que vocês vão ver, a gente vai utilizar o chat, e ao final também a gente pode conversar um pouquinho. Não cliquem no botão gravar ou compartilhar conteúdo, senão derruba a nossa apresentação, tá bom? E ao final, é nosso formulário de avaliação. E hoje, como a Lilian falou, a gente vai refletir um pouquinho, né, sobre o uso das diferentes metodologias na sala de aula, né? Nós temos diversas metodologias aí, então, como que a gente pode pensar um pouquinho nelas para a gente poder trabalhar nesse contexto? Então, para a gente começar a nossa reflexão, a gente trouxe uma frase aqui de Paulo Freire que traz muito isso. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, né? E não só apenas passar o conteúdo, passar aquela matéria, mas sim transformar aquilo em possibilidades, né, para a criação e construção desse conhecimento dos estudantes. Então, pensando nisso, o que tudo a gente vai passar agora, né, nesse momento, retomar algumas coisas muito importantes para a gente pensar nesse momento desse trabalho, né, de como fazer esse conteúdo, essa matéria, vamos supor, transformar nesse conhecimento. Então, é importante a gente conhecer habilidade, competência, que é o que a gente vai começar falando um pouquinho, né, Lília? Então, vamos retomar um pouquinho? Bem, gente, nós já estamos há alguns anos, né? Eu mais do que a Liara, ainda não é Liara, né? São muitos anos trabalhando com os professores. E o mais importante é sempre o que nós colocamos para vocês a respeito do trabalho que nós devemos realizar junto aos nossos estudantes. Então, para retomar alguns pontos, é importante que a gente lembre quais são os documentos que nós temos que utilizar para o trabalho com os nossos estudantes em cada etapa da sua vida. Então, nós sabemos que o currículo paulista hoje está sendo desenvolvido por todo o ensino fundamental, tanto iniciais como finais, e também na primeira série do ensino médio, né? Porque ele veio gradual para o ensino médio. Mas nós temos ainda as segundas e terceiras séries trabalhando com o currículo oficial. Então, as habilidades, as competências, tudo que está previsto para desenvolver junto com os alunos nas diferentes etapas da educação deles, estão nesses documentos, né? E aí, nós temos nesses documentos, e o que a BNCC traz para a gente de muito importante é o desenvolvimento das competências gerais. Então, nós temos as 10 competências e estamos trabalhando a educação integral desses estudantes com as 10 competências. Porém, nós temos dentro do currículo de matemática dos anos finais 8 grandes competências que são específicas, que devem ser desenvolvidas em conjunto com essas gerais. Elas são fundamentais para o trabalho que nós vamos desenvolver dentro dessas 10 competências. E no ensino médio,
nós temos 5 grandes competências específicas da matemática. Então, meu aluno vai conseguir compreender, vai conseguir investigar, vai conseguir encontrar a melhor estratégia nos procedimentos para aqueles conceitos que estão sendo trabalhados. Então, todos esses fundamentais para o trabalho que nós vamos desenvolver. E aí, nós não podemos esquecer das 5 macros competências das competências socioemocionais. Vocês estiveram agora acompanhando a formação do Centro de Mídias e a Edna, do Instituto Ayrton Senna, ela estava trazendo novamente as competências socioemocionais que são desenvolvidas nos diferentes anos séries. Hoje, por exemplo, ela estava tratando da 2ª série do ensino médio. Então, todo o trabalho que nós vamos desenvolver vai ser focado também. Então, aquele material específico tem que ser explorado por todos nós. Mas, para começar todo esse trabalho, como sempre, nós já sabemos que nós temos que fazer a gestão do nosso tempo. E como que eu faço a gestão do nosso tempo? Olhando o calendário. Lá eu vou verificar quando inicia e quando termina o meu bimestre, quantos dias letivos eu tenho para desenvolver as aulas propostas aos estudantes, né? Eu tenho que verificar, por exemplo, e saber que no ensino fundamental anos finais eu tenho 6 aulas e para o ensino médio eu tenho 5 aulas para desenvolver ao longo das semanas, né? E, principalmente, saber se existem alguns eventos ou ações que são importantes, que eu devo considerar nesse período. E o que são esses eventos? Vamos supor o período marcado para a semana de estudos intensivos, o período marcado para avaliação em processo, as sequências digitais, que são a parte no sentido dos alunos desenvolverem e verificarem dentro do processo o que está sendo aprendido, entre outras ações que muitas vezes acontecem dentro da escola, dentro de projetos que são desenvolvidos. Então, eu tenho que considerar tudo que está sendo colocado. Aí, então, eu vou partir para aquele documento fundamental nesse momento, que são as habilidades essenciais elencadas para esse período 2020-2021, em virtude da pandemia. Então, todos nós sabemos que o nosso foco está no desenvolvimento dessas habilidades essenciais, que em muitos deles nós estamos contemplando o desenvolvimento de atividades no caderno Aprender Sempre, em conjunto com as competências socioemocionais, e nós também temos os cadernos do Currículo em Ação e do São Paulo Faz Escola. Então, são todos os documentos que eu tenho que analisar a partir do momento que eu verifico qual habilidade eu vou desenvolver e qual o trabalho que eu vou fazer ao longo do bimestre no desenvolvimento dessas habilidades, certo? E o mais importante, o que nós temos que pensar? Bem, já sei que eu tenho os currículos para analisar, eu tenho competências para desenvolver, tanto gerais como específicas, eu tenho também as competências socioemocionais, eu tenho os materiais de apoio, mas falta algo específico que todas as vezes nós conversamos com vocês, que está ligado à análise da habilidade. Liara, é importante analisar a habilidade? É muito importante, né? Ela vai direcionar o nosso trabalho para verificar o que o estudante precisa aprender ao final de todas as atividades propostas. É o verbo que vai dar esse início. Então, vamos trazer aqui um exemplo para retomar isso um pouquinho, né? Nós pegamos essa habilidade, que é do 9º ano do Fundamental, mas ela está sendo retomada na 1ª série do ensino médio como uma habilidade essencial. Então, vocês vão encontrá-la tanto no 9º, agora no 4º bimestre, quanto na 1ª série do ensino médio, lá no caderno Aprender Sempre, do 2º bimestre.
e traz a seguinte habilidade: resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volume de prismas de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Essa habilidade aqui, então, a primeira coisa a se olhar é o verbo, né? Nós temos aí 2 verbos. Então, ao final de todas as atividades, né, nós temos que olhar o que o aluno deve saber. O aluno deve saber resolver e elaborar situações, problemas, certo? Então, a gente sempre pergunta, mas o que o aluno tem que saber resolver e elaborar? Ele tem que saber o quê? Resolver situações, problemas que envolvam medidas de volume de prismas e cilindros retos. Mas isso aí é o nosso objeto de conhecimento, né? Como a gente falava, o nosso conteúdo. Então, o aluno vai, ao final de todas as atividades, saber resolver, elaborar situações, problemas, envolvendo ali o volume de prismas e cilindros retos. Mas de que forma? A habilidade sempre traz um complemento. Então, de que forma? Com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Então, a gente tem que trabalhar muito contextualizado essa habilidade, para que ele consiga realmente entender o cotidiano e aplicar, resolver diversas situações e elaborar diversas situações envolvendo esses conceitos. Tá? Então, essa habilidade é o que o estudante deve atingir ao final das atividades propostas. Então, pensando nisso, que a gente vai desenvolver as atividades e, ao final de todas, o nosso objetivo é que o estudante saiba resolver e elaborar, a gente tem que observar qual a melhor forma que eu vou trabalhar as atividades, conhecendo o meu estudante, para que, ao final, ele consiga desenvolver essa habilidade. Então, é muito importante pensar aí nas estratégias, né, que nós temos de qual a melhor forma para desenvolver essa habilidade. Pensando nisso, Lilian, você pode retomar um pouquinho com a gente algumas estratégias e metodologias que a gente pode utilizar nesse contexto? Não tenha dúvida, Liara, pensar como eu vou trabalhar com o meu estudante no momento de desenvolver essas habilidades é fundamental escolher a melhor metodologia para o atendimento daquela habilidade que a Liara coloca. Vocês percebem que a habilidade 9 do 9º ano, ela foi explorada no final do 4º bimestre, né, previsto no 9º ano, e ela é fundamental. Por que eu preciso resgatar? Porque esse conhecimento é fundamental para tudo que eles vão depender daqui para frente relacionado àquele tema, aquele objeto de conhecimento. Então, na perspectiva da matemática, o ensino da disciplina deve levar o aluno a gostar de estudar matemática. É difícil? Muitas vezes é, porque eles vêm com um conhecimento fragilizado e apresentam grandes dificuldades. Porém, desde que o professor esteja bem preparado, munido de estratégias diferenciadas e muito motivado, ele pode atingir esse objetivo sem dúvida nenhuma. E nós já observamos isso acontecendo e sabemos que vocês desenvolvem estratégias diferenciadas para atender a esses estudantes. Afinal, estudar a matemática com seus cálculos e seus conceitos tende a desafiar a intelectualidade do jovem, o que em muito favorece isso, né? Ele ser desafiado, ele colocar em ação, ele buscar formas de fazer. E isso é a metodologia do professor que vai favorecer, né? A ideia é de que o aluno deve valorizar também o método indutivo, né? Principalmente da observação, a análise dos exercícios e problemas que estão propostos, a discussão de hipótese para resolução, o estudar matemática pensando, não estudar por estudar, não só aplicando regras e fórmulas, né?
Então, não adianta, na época que eu estudei, e que alguns de vocês também estudaram, para os professores, eles não vinham com o desenvolvimento, eles não traziam essa forma contextualizada que hoje nós trazemos, eles simplesmente davam uma fórmula e a gente fazia vários exercícios, muitas vezes sem significado nenhum para a gente, né? Mas, pensando dessa forma, nós queremos colocar o aluno no centro como o responsável pela própria aprendizagem. O professor vai trabalhar junto? Vai. Mas as metodologias ativas, elas colaboram para esse trabalho. Por quê? Porque tem o objetivo de incentivar os estudantes a aprenderem a fazer de forma autônoma e participativa, buscar soluções para os seus problemas e situações do cotidiano, da vida real dele. Então, eles realizam as tarefas, estimulando sempre a pensar. Então, quando eu proponho uma situação, um problema, eu quero que eles façam a leitura, interprete o que está sendo solicitado, para aí sim eles terem iniciativa e debaterem para chegar à solução daquele conhecimento. E é dessa forma que eles são responsáveis pela construção do seu próprio conhecimento. Então, as metodologias ativas hoje, elas são as que nós devemos julgar as mais importantes. Por quê? Porque elas colocam o aluno como protagonista, como centro, como aquele que busca a construção do seu conhecimento, né? E essa aprendizagem por experimentação, por design, por uma aprendizagem MER, que são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva, né? O aluno está pensando naquilo que foi proposto e buscando reflexões ou soluções para a solução desses problemas que estão à sua frente, né? A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada nessa aprendizagem reflexiva. Por quê? Para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as capacidades do que estamos aprendendo em cada atividade. Aí que o bom professor, aquele que nós comentamos, aquele que está ali comprometido, que está motivado, se ele estiver dessa forma, provavelmente ele vai motivar todos os seus estudantes. Lógico, nós temos vários estudantes, dificuldades diferentes, mas nós vamos buscar motivações para atender cada um deles. Morin diz para a gente que se queremos que os estudantes sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexa, em que tenham que tomar decisões e avaliar resultados. Dessa forma, nosso mundo conecta, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora, nós estamos observando isso, e de múltiplas formas. Então, quando eu penso nas metodologias ativas, eu estou pensando também até naquele aluno que tem um tempo maior de aprendizagem, um tempo maior para realizar as atividades. E principalmente nesse momento de pandemia, ele está tendo essa oportunidade. E aqui eu deixo para vocês, ou deixamos para vocês, o blog do Morin, que vocês vão encontrar muitos vídeos e alguns textos que ele traz falando muito dessas metodologias ativas. E se nós pensamos em metodologias ativas, nós temos que pensar nos benefícios que elas podem nos trazer. Então, são muitos os benefícios de trabalhar com essas metodologias ativas. Para dentro da sala de aula, o principal é a transformação na forma de conceber o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente e resolver problemas conectados a ideias, a princípios que parecem desconectados.
Então, quando eu trabalho com metodologias ativas, eu penso na autonomia do meu estudante, na aptidão que ele tem de resolver problemas, né? De forma colaborativa, pensando sempre no senso crítico e no protagonismo que ele tem para chegar a resolver. E aí a confiança, nossa, confiança, né? Competência socioemocional, que também está embutida dentro das macrocompetências, o aprendizado envolvente, porque ele está envolvido nesse processo de aprendizagem, a empatia, né? Que nós discutimos tanto nesse momento de pandemia, e a responsabilidade e participação. Se o meu aluno não participar ativamente das atividades, o aprendizado não acontece de forma satisfatória, né? Não tem muito significado aquilo tudo que ele está aprendendo. E aqui nós trazemos, né, como nós já fizemos em outras reuniões, um pouquinho dessas metodologias ativas, né? Então, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas. Quantas e quantas vezes eu falei para vocês a importância de repente, começar um conceito trabalhando essas metodologias baseadas em problemas. E outras vezes também falando das etapas diferentes que muitos autores colocam, como a Dulce Onishi nas 9 etapas para resolução de problemas, o Robert Steinberg com as suas 7 etapas, né? Outra metodologia ativa muito utilizada é aquela baseada em projetos, que também está relacionada com a resolução de problemas e exige que os alunos se coloquem a mão na massa, né? Eles vão experimentar, eles vão vivenciar tudo aquilo, e a Liara vai trazer um exemplo bem legal para vocês na hora das nossas discussões. E aí nós temos uma outra sala de aula invertida, que é uma outra metodologia ativa que nós falamos muito, que o aluno tem acesso antecipado dos conceitos que serão abordados, né? Então, ele pode conhecer previamente sobre o conteúdo ou o objeto de conhecimento a ser estudado, para que ele possa participar ativamente das discussões que ocorrerão durante o trabalho com o professor. E um outro modelo é por estações, né? Esse trabalho de rotação que nós temos, de propor aos alunos espécie de um circuito, né? Dentro da própria sala de aula, onde cada estação vai propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema. E isso para a gente é muito importante, como é que nós vamos utilizar tudo isso. E se vocês perceberem, todas essas metodologias, elas colocam no centro o aluno, porque ele é responsável por tudo, né? O professor ali está mediando todo esse trabalho, mas o foco está no aluno. O responsável pela construção do seu conhecimento é o estudante, né? E isso para a gente é o mais importante. Bem, Liara, agora vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos planejar as nossas aulas? Sim, vocês viram, né, professores, que a habilidade, ela trata do que o aluno deve aprender ao final das atividades. E a Lilian trouxe para vocês um pouquinho das metodologias. E tem o aluno como centro. Então, é importante a gente refletir dessas estratégias, como que eu vou organizar a minha aula, qual é a melhor metodologia, se eu vou acrescentar boas perguntas, como que a gente faz esse processo para que, ao final, o estudante consiga desenvolver aquela habilidade. Mas antes, né, Lilian, antes da gente comentar um pouquinho e trazer um exemplo, a gente vai colocar esses 2 questionamentos para vocês. Coloquem aí no chat para a gente conversar um pouquinho. Né? Quando a gente está planejando uma aula, a gente tem alguma coisa que assim está certo, está errado, isso a gente pode, isso não pode? O que é importante a gente pensar nesse planejamento de aula? Como que a gente vai se organizar aí inicialmente? Então, a gente vai colocar um tempinho para vocês colocarem aí no chat e depois a gente conversa um pouquinho.
É muito importante a interação de vocês nesse momento, tá bom? Nós vamos esperar 3 minutinhos, né, Liara, para ouvir o que vocês têm ali no chat, tá bom? Aí a gente comenta um pouquinho e continua a discussão. O chat está à disposição de vocês. Fiquem à vontade, não precisam ligar, mas ele está aberto para vocês colocarem as sugestões de vocês, por favor. Bom, passou Liara, a 3 participação minutinhos. foi boa dos professores, hein? Nós podemos Eu estou acompanhando aqui perceber pelo isso muito celular, bem. fiquei muito feliz. Bem, Liara, nós podemos ver, por exemplo, o Silvio, o Carlos, eles colocam muito a questão do público-alvo e também o tempo que tem para desenvolver essas habilidades, essas aulas que estão propostas. O Aluna fala da realidade do aluno e da comunidade. A Dulcineia coloca a importância das estratégias, né? E a Isabel, a importância que nós temos com a metodologia, né? Que nós temos que desenvolver. Então, são muitas as contribuições que nós percebemos, né? Aqui, conhecer os alunos é fundamental, que as pessoas são diferentes, como diz a Regina, o Rodrigo, que não existe certo ou errado, mas o mais adequado é o público-alvo que está sendo trabalhado, né? Planejar é retornar o trabalho rumo ao objetivo, saber o projeto de vida, olha, até mesmo aquilo que nós já conversamos em outros momentos, o foco no projeto de vida, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, né? Mas o que nós percebemos, né, que é a metodologia dinâmica que é utilizado, mas o foco principalmente no público-alvo, e que não existe certo ou errado dentro, né? O importante é que a gente observe, a gente conheça o que temos para trabalhar com os objetivos junto aos nossos estudantes.
Então, eu só tem muitas colaborações aqui, depois nós vamos conseguir, olhamos todos mais rapidamente, depois nós vamos refletir mais a respeito disso. Mas, Liara, agora eu pergunto para você, tenho certo ou errado para trabalhar? Como que eu posso me planejar? Foram valiosas as colocações dos professores e realmente a gente não tem um certo e errado. Isso atende todos, isso aqui está errado de qualquer forma. Isso é o certo, porque depende da nossa realidade, do nosso estudante, né? Como foi colocado que a experiência vai dizer esse processo. O que é importante? Por exemplo, se eu quero colocar geralmente um efetue, né? Muita gente fala, não, isso é errado. Mas será que esse exercício, em qual momento é melhor eu trabalhar ele? Eu quero saber se ele sabe a conta. Será que eu vou começar com ele? Será que eu coloco ele depois, no meio da atividade? Será que eu vou contextualizar? No cuidado de contextualização, que a gente coloca aqui, trouxe um exemplo, né? Vamos contextualizar. Joãozinho comprou 48 abacaxis e comeu 12. Quantos abacaxis sobraram? Essa situação a gente tenta contextualizar, o aluno vai entender. Só que daí, quando a gente olha na internet, com esse mundo de tecnologia, agora a gente vivendo bastante, começa a surgir esses memes, né? Que a história lá do Joãozinho que comprou 48 abacaxis. Então, a gente tem que contextualizar as situações para os estudantes, mas tentar trazer o mais próximo ali da realidade dele, para que realmente ele atenda, né, e consiga compreender aquela situação. A gente pode trabalhar uma experimentação também, né? Fazer com que os grupos criem uma pequena empresa, vendam algum produto, veja estoque para trabalhar, por exemplo, aí no caso, a questão da subtração, né? Mas tudo isso é importante observar que ano sério a gente está trabalhando. Qual é a habilidade que está sendo solicitada? A habilidade é identificar, o aluno precisa só olhar e saber o que é? A habilidade está pedindo resolver situações, problemas? A habilidade, ele está pedindo o que exatamente? Que ele calcule? Então, a gente vai observar qual é a habilidade, qual é o nosso público, qual é o nosso estudante, qual é a melhor forma de eu trabalhar com esse estudante. Então, eu posso, por exemplo, começar propor uma experimentação, né? Vi que a habilidade, eu vou trabalhar de um jeito diferente com eles, vou fazer uma dinâmica diferente. Depois eu vou trazer exercícios ali, atividades contextualizadas, a gente até adaptou um pouquinho, né? Joãozinho comprou 48 abacaxis no supermercado para revender em sua quitanda. Ele já vendeu 12. Quantos abacaxis ainda estão disponíveis para a venda em sua quitanda? Porque fala, nossa, uma pessoa comer 12 abacaxis, né, comprar 48 e comer 12, é bem difícil. Mas, então, assim, a gente pode adaptar essas situações para não virar aquele meme, né, que tem aí por aí. Tirando que, às vezes, alguns conceitos, o meme ajuda muito na hora de discutir, trazer uma discussão com os estudantes. Tudo depende da forma, do público que você está trabalhando. Então, a gente pode contextualizar, trazendo ali questões que estão ali no cotidiano do estudante, e depois a gente pode pedir que eles façam mesmo exercícios para ver se eles entenderam aquele conceito, né? É observar qual o melhor momento para realizar cada situação, qual a habilidade que eu tenho que ser desenvolvida, né? Qual é o meu estudante, né? Então, a gente precisa observar tudo isso, né? Pensando em como trazer essa estratégia quando o aluno é protagonista. Então, é importante olhar tudo isso. Não tem um certo, um errado. Isso aqui não façam que nunca dá certo. Às vezes, na sua sala, você acaba conseguindo atingir aquele estudante. É importante observar isso. Então, o que a gente tem que pensar sempre? Né? Que tudo que a gente vai elaborar, se a gente vai trazer um meme, se a gente vai fazer uma experimentação, se situações do cotidiano, tentar trazer sempre o estudante para o foco, ele ser protagonista, que ele consiga mobilizar os conhecimentos dele,
ter iniciativa para fazer aquela atividade, realizar um planejamento, né? Como que eu vou, qual a melhor forma para eu resolver aquilo, executar, avaliar, porque às vezes ele vai fazer que seja uma situação problema, ou vocês estão trabalhando com projetos, e o estudante está desenvolvendo e às vezes não está chegando à resposta. Esse momento de avaliação é importante porque ele mesmo assim, nossa, eu errei. Daí o estudante fala assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Não, é importante falar que o erro faz parte do processo, né? E isso a gente também está trabalhando as competências socioemocionais. Então é importante ter esse diálogo e cada passo na hora da gente pensar nossa aula e pensar no nosso estudante, né? Então, e que ele avalie ali aquele momento. Por que será que eu não consegui? O que será que eu preciso ali mobilizar de estratégia para eu conseguir atingir o meu objetivo? Aí ele vai se apropriar dos resultados. Se precisar começar esse processo novamente, a gente começa. E, no caso, com cada habilidade, a gente tem sempre que pensar o estudante como centro. Que ele consiga olhar, interpretar, planejar melhor a estratégia. Não tem problema errar, né? Isso é um processo que a gente vai ao longo dos anos, né? Conscientizando o estudante. Então, por isso é muito importante esse trabalho. Para planejar a aula, é importantíssimo, como vocês colocaram aí no chat. Primeira coisa, conhecer o nosso estudante. Eu vou conhecer qual é a realidade, se ele está com dificuldade, se não está. Então, ele está numa zona rural, eu não tenho muito acesso à tecnologia. Meus estudantes têm acesso à tecnologia, eu posso trabalhar de outra forma. Então, é importante conhecer os seus estudantes. Primeiro passo. Depois, conhecer a proposta desses cadernos. O que esse caderno traz ali para desenvolver aquela habilidade? Eu tenho uma habilidade, já observei o verbo, o que pede, mas o que esse caderno está trazendo de sugestão para a gente pensar na aula? E é importante a gente olhar o caderno do professor, que traz toda essa proposta, olhar o caderno das competências socioemocionais, né, que é muito importante nesse contexto, como já teve uma TPC anterior da EFAP, como a Lilian já citou, que trouxe essa abordagem, e olhar o caderno do aluno para entender o que também o aluno tem ali em mãos, embora o caderno do estudante esteja dentro do caderno do professor, né? Então é importante ter esse conhecimento. Conhecer essa proposta e verificar qual recurso vocês vão poder utilizar, qual metodologia que vocês vão adaptar, tá? Então, realmente é esse o planejamento, né? É essa a proposta, é olhar tudo isso e pensar qual a melhor forma de planejar a aula desenvolvendo a habilidade. Então, a gente vai trazer aqui um exemplo depois para vocês. Vamos olhar, então, para esse exemplo. No caso, o caderno do estudante, tá? Da primeira série do ensino médio. Temos lá as atividades 1, 2, 3 e 4. A gente vai dar um exemplo dessas, tá? Mas essa habilidade do 9º ano, ela que é resolver e elaborar situações, problemas de prismas e volume. Mas, se vocês observarem o caderno, a aula 1, 2, 3 e 4, ela vai trabalhar o prisma. 5, 6, 7, 8, ela já vai para o volume. Então, ao final dessas aulas, é que o aluno vai conseguir desenvolver plenamente aquela habilidade. Então, a gente vai trazer uma análise, por exemplo, dessas duas situações aqui. Observando o caderno do estudante, ele até traz ali para o estudante que é importante estar atento aos comentários e complementos do professor, né? Porque o caderno do estudante, ele tem ali as atividades propostas. É importante uma orientação, uma contextualização, fazer a adequação necessária para cada público, né, que vocês têm aí. É importante conhecer o caderno das socioemocionais, né, o caderno do professor. Então, se vocês observarem lá no caderno das socioemocionais, na primeira série do ensino médio, ele está falando que o foco para essa sequência de atividade é a competência socioemocional da persistência. E lá traz os materiais que a gente já vai comentar um pouquinho. E no caderno do professor tem essa habilidade que eu comentei para vocês. Ela vai ser desenvolvida ao longo de 8 aulas ali propostas, tá? Para que ele consiga, ao final, realmente desenvolver essa habilidade plenamente. Então, olhando o caderno
de competências socioemocionais. O caderno de competências socioemocionais traz ali uma análise de como que a gente pode fazer o trabalho desenvolvendo essa competência da persistência. Essa competência socioemocional é muito importante nesse processo, né? Não só para a primeira série, mas outras. Vocês podem acrescentar outras competências socioemocionais, levando também em consideração o projeto de vida do estudante nesse momento, tá? Mas o que ele propõe nesse caderno? Que nesse momento que você for fazer essas atividades, coloque a importância dessa competência e traga ali um momento de reflexão, né? E como ali tem os exemplos no próprio caderno. O que motiva você a persistir para alcançar seus objetivos, tarefas que lhes são propostas? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente está, eu não consigo, eu não vou, o estudante fala muito isso, eu não sei, enfim. Aí, então, por isso, essa competência, para a gente motivar, o que motiva? Vamos persistir, você vai conseguir e tal. Então, ali tem sugestões de como trabalhar, né, e a importância de se colocar esse trabalho com as competências socioemocionais. E essa competência socioemocional, né, da persistência, ela é uma competência socioemocional, né, uma microcompetência socioemocional que está dentro da macrocompetência socioemocional da autogestão, né, que é a primeira barrinha que a Lilian comentou lá atrás. Na autogestão, né, ao final de desenvolver todas as habilidades, tem essa autogestão, que é a competência macro ali. Então, a persistência é uma das micros ali dentro, que é um processo, né, para todos, né, construindo e persistindo em cada momento, não é, Lilian? O importante é a gente lembrar que essa macrocompetência, ela favorece o autoconhecimento dos estudantes sobre como ele vai se organizar com as tarefas, os prazos, como ele segue com essa determinação e persistência, né? Aí entra a persistência nos seus objetivos, além de promover a reflexão e a prática de algumas estratégias para que o estudante possa compreender e chegar à solução desses problemas. Isso nós observamos, e pela fala, como a Liara já comentou, né, também, que a Edna trouxe, né, com uma contribuição muito importante para o trabalho que nós vamos realizar com os nossos estudantes nesse momento, no segundo bimestre. Né, Liara? Sim. Então, vamos olhar um pouquinho esse caderno. O caderno do professor tem aí para vocês, como eu falei, a gente vai olhar a aula 1, 2, 3 e 4. Então, aqui está uma visão geral. É importante conhecer o que está ali proposto, tanto, né, nas aulas, antes da gente fazer o nosso planejamento, olhar o tempo, tudo, mas é importante ver qual a proposta esse caderno está trazendo. E olhar ali aquelas sugestões. Então, iniciando, eu vou iniciar essa atividade, olha o que ele coloca, que é importante diagnosticar o que eles conhecem ou lembram sobre o significado, né? Então, eles precisam fazer esse diagnóstico antes de eu começar propriamente, que é aquilo que vocês colocaram no chat, é conhecer o nosso estudante, né? Fazer esse diagnóstico. Será que ele sabe o que é figura espacial, face, aresta? Porque a gente vai precisar disso a hora que for resolver, né? Lembrem da habilidade. Ele vai resolver e elaborar situações, problemas. É uma coisa ampla. Então, ele precisa ter esses conhecimentos. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico. Se a habilidade fosse calcular, aí é uma outra abordagem. O aluno precisa saber o cálculo. Se a habilidade for identificar, o estudante precisa olhar e saber o que é. Ponto. Ele identifica. Tá? Então, é importante a gente ter em mente aquela habilidade. Aqui ele vai resolver. Então, ele precisa ter esses conhecimentos. O que é volume, capacidade. Então, a gente precisa fazer esse momento, né, de diagnóstico. E depois, o que propõe ali naquele desenvolvimento das atividades? São boas perguntas, né, para ir ali estimular o estudante nesse processo, né? E é sempre bom desafiar a turma, porque eles estão no estágio de resolver. E para elaborar ainda é um pouco mais, porque para ele elaborar algo, ele precisa ter o conhecimento. Então, aí a gente precisa estimular o estudante
né, para investigar, levantar hipóteses, trocar estratégias ali, para ver qual a melhor forma de resolver, né, aquela situação, problema. Então, gente, aqui a gente tem várias formas, né? Então, rapidinho também, antes da gente trazer uma sugestão aqui para vocês, colocar aqui para vocês de que forma vocês iriam trabalhar essa habilidade com os estudantes, tá? A gente sabe que tem várias maneiras, várias realidades, mas a gente está olhando em resolver situações, problemas. Quais sugestões de trabalho que vocês fariam com essa habilidade? Contamos com vocês, a participação novamente. É muito importante essa reflexão, ouvir vocês nesse momento que nós estamos fazendo a condução da TPC. E esse é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto, nós precisamos muito do trabalho de vocês. Inclusive, né, Liara? Nós temos Rodolfo que traz que compreender uma situação proposta, ele precisa de dominar os algoritmos, né? Então, pensando naquilo tudo que você colocou, é importantíssimo a gente saber o que os alunos precisam ter de conhecimento, que tipo de atividades eu tenho que ter para que eles possam resolver o que está sendo proposto. Isso para a gente é muito importante. Mas vamos ouvir vocês. Bem, Liara, nós temos algumas contribuições, né? Começando pelo Silvio, ele fala de trazer caixas diferentes ou solicitar que os alunos separem caixas, né, nesse momento de pandemia, para fazer as medições, tudo, e interagir com arestas, alturas e base, né? A Carmen, ela coloca a importância da planificação com os alunos, que seria o primeiro passo para reconhecer, contextualizar, a Priscila coloca, fazer na prática, escutar a ideia e então executar. Conversar com os alunos, ver que conhecimento eles trazem, né? O Ricardo, ele fala do Tangram, que nós podemos utilizar o Tangram também, nós podemos utilizar sólidos geométricos no trabalho que nós vamos fazer, né? A Dulcineia também fala do trabalho com as embalagens, né? Propondo situações, problemas. E quando a gente fala de propor situações, problemas, eu posso solicitar que eles criem problemas também, como a habilidade ali solicita, né? Poderia fazer medições na sala, diz a Regina, as aulas práticas, a Kátia, né? O Aruna fala de buscar elementos, uma orelheira,
orientar a contextualizando as situações que foram propostas dentro da realidade dos alunos. Então, nós temos muitas colaborações no chat, muito daquilo que nós até pensamos na hora de pensarmos no nosso exemplo, e a gente fica contente exatamente porque as estratégias são muito parecidas, né? Então, trabalhar o concreto, o experimentar, o manipular, o fazer, é tudo que nós buscamos com metodologias diferenciadas, não é mesmo, Liara? Sim, nossa, fantástico, né? A gente vai falar justamente disso agora. Então a gente vai ver um exemplo, né, desse planejamento. Essa habilidade vocês ainda vão trabalhar, né? Então a gente está trazendo aqui mesmo para refletir. Ela se encontra no segundo bimestre agora da primeira série do ensino médio e no quarto bimestre do 9º ano. Então, essa habilidade vai ser trabalhada aí nesses 2 momentos. Então, a gente já traz aqui para discutir um pouquinho, quem sabe estimular um pouquinho essas ideias na hora do planejamento de vocês. E o que vocês colocaram é fantástico. Principalmente, né, Liara, que ela está na 4ª situação de atividades, de sequência das atividades que estão propostas no Aprender Sempre. Então, é uma habilidade que as primeiras séries ainda vão trabalhar. E um outro detalhe é que no 9º ano, isso será trabalhado lá no 4º bimestre. Então, é bom a gente já ter na ideia tudo aquilo que a gente pode fazer, né? De que forma a gente pode trabalhar e desenvolver as atividades com os estudantes. Então, vamos lá. Pensando nessa habilidade, né? Nós aqui é uma ideia, tá, gente? É uma ideia, não tem um modelo pronto, como a gente comentou, não tem o certo e errado assim nesse momento. É olhar a realidade de vocês. Então, aqui a gente pensou, olhando o que traz nesse caderno, que ele pede para fazer um diagnóstico com os estudantes, verificar se eles sabem esses conceitos de face, vértices e tal, para depois fazer esse cálculo com volume e capacidade. A gente colocou aqui justamente, faz de conta que a gente conversou ali com o estudante, nessa pandemia, né, a gente sabe que prejudica muito o aprendizado, então esse estudante, por exemplo, ele não tem muito bem esse conhecimento concreto. Então a gente pensou justamente nisso que vocês colocaram aí no chat, de trazer caixa de pasta de dente, de palito de dente, sabonete, que seja, essas caixinhas de embalagens, né, que a gente tem em casa, caixinha de remédio, que seja, né, a gente tem aí para manipular, ver o que é face, vértice, aresta, que polígonos que estão ali, fazer toda essa retomada com o estudante. E pensar, como que a gente calcula a área? Aí trabalhar a planificação, né, fazer toda essa retomada de conceitos, deixar eles manipularem, escolherem um objeto e ir calculando, né? Depois a gente pode fazer perguntas, o que é o volume, a capacidade, tem diferença? Pode pedir uma pesquisa, por exemplo, para eles, ou até ser trabalhado, né, em forma de cubo. A gente colocou ali uma segunda etapa. Vamos pegar um cubo, se eles ainda tiverem com dificuldade, e vamos mostrar como faz no cubo, né? Porque o cubo é uma forma simples, às vezes eles já viram, e a gente pode relembrar dessa forma, né? Utilizando os centímetros, mas falando que existem, né, outras unidades de medida, né? Se a gente for medir algo muito grande e tudo mais, né, fazer todo esse momento de reflexão com eles, ali inserindo boas perguntas, e uma pergunta que pode ajudar ali a estimular esses estudantes a pensarem, porque a habilidade é resolver e elaborar problemas. Então, será que existe um modelo matemático para calcular essa área? Será que eles lembram, né? E na experimentação eles podem chegar a essa fórmula, a gente não precisa dar inicialmente essa fórmula para o estudante. Agora, se eles já lembrarem, ótimo, a gente já continua com o processo. Então, por isso que eu falei, depende dessa turma, de cada estudante. Depois, a gente pode propor que o estudante, ele mediu, planificou, olhou, eu escolhi uma caixinha aqui de remédio. A Lilian foi lá e escolheu uma caixinha, uma pasta de dente, né? É um pouco diferente, a gente vai ter medidas diferentes, a gente vai ter a planificação de uma forma diferente, pode ter essa troca com o colega. Né? O que você descobriu, o que eu fiz? Nossa, mas o cálculo diário é o mesmo, eu preciso saber ali das formas para calcular a área de cada um, ponto. E aí vai trocando entre eles, e eles vão descobrindo, né? Caso eles não lembrem tudo mais desse processo e vão construção.
E depois fazer uma pesquisa, por exemplo, de volume, capacidade, qual é a diferença deles, né? E isso tudo, gente, pensando naquela habilidade socioemocional da persistência. Porque, às Liara, vezes, o só um estudante... minutinho, caiu a sua apresentação. Ah, Você caiu. pode colocar novamente, por favor? Sim. Deixa eu ver o que aconteceu. Já coloco aqui. Não, eu acho que alguém sem querer colocou para Para apresentar. apresentar. Estão vendo? Obrigada. Tá. Perfeito. Então tá bom. E é importante a gente considerar essas socioemocionais, né? Essa persistência. Se a gente vai falar para o estudante manipular, fazer medições, identificar, pegar a caixinha e falar, olha, quantas arestas você tem? Quantos vértices? Qual que é a medida? Como ele está ali, ele pode chegar a ficar frustrado, então é importante a gente estar ali estimulando o estudante e tudo mais. Então, as competências socioemocionais nesse processo são muito importantes nesse momento de experimentação, principalmente. Aí a gente promove essa troca de conhecimentos com eles, né? Fala desse volume que a gente tem que olhar, a espessura e tudo mais. Se vocês repararem, esse processo, até a etapa 4, a gente fez lá para retomar. A gente viu que os estudantes não conseguem, a gente vai retomar, fazer toda essa atividade, ou, né, para lembrar, devido a essa pandemia mesmo. Na etapa 5 que a gente escolheu aqui, aí a gente entra propriamente dito no caderno. Porque o caderno ele traz como a primeira questão lá uma tabela de medidas. Então a gente pode discutir, vocês mediram, vocês verificaram aí as medidas em centímetros, né? Então como que a gente faz agora com área, com volume? Vocês não viram que era o quadrado, ao cubo e tudo mais? Então aí a gente parte ali para a descrição, vamos dizer assim, no caderno. A etapa 6, aí, que é a atividade 2 e 3, que é da caixinha, eles vão colocar bombom numa fábrica. A atividade 3 é um transporte de mercadoria, pode ali colocar, bom, vocês já viram as embalagens e tudo, como que a gente faz agora, se a gente for pensar nessas pequenas embalagens todas juntas, e vão estimulando eles a pensarem nesse processo. Aí a gente entrou no caderno do estudante propriamente dito, tá? E se vocês fizerem esse processo, quando chegar, por exemplo, na aula 3 e 4, a aula 3 e 4 propõe justamente isso. Eles pegam um prisma, quantas arestas tem, quantos vértices, qual que é o polígono, qual que é a área. Se o aluno já vivenciou isso, isso aqui pode ser pedido, por exemplo, em uma forma de um trabalho, né? Uma sugestão, tá, gente? Depende de cada realidade. Mas se fosse eu já vivenciei, já fiz toda essa vivência com o meu estudante, eu vou pedir, então, que eles me entreguem aquelas aulas de 3 em forma de um trabalho, para ver se realmente conseguiram, né, desenvolver, porque eles já vivenciaram isso. É uma sugestão, tá? E a etapa 9 ali, para encerrar a aula 1, 2, 3 e 4, a gente poderia propor que eles criem um vídeo, às vezes explicando esse momento, se eles estão entendendo, né, o que é o conceito, qual que é a caixinha que eles usaram para medir. E pode ser solicitado também que eles elaborem, isso não está no caderno, tá? Que eles elaborem, criem uma situação, um problema, envolvendo esses conceitos. Uma situação. Essa situação a gente pode guardar para o final da situação de aprendizagem até propor um jogo com eles. Né? Eu já trabalhei uma vez com desafios com eles, que eles criaram questões, depois desafiaram grupos, gostaram bastante. Então, foram as próprias questões que eles criaram e depois, né, vão desafiar o colega com questões e tudo mais. É bem bacana. Tá? Isso é uma sugestão, né? E aqui, gente, a gente está colocando ideia. A gente sabe que a gente está num contexto de pandemia. Então, pensando nisso, a gente está numa pandemia. Como que eu posso colocar isso em prática? Né? Essa ideia que eu acho que vai ser bacana com os meus estudantes, e eu sei que eles precisam desse apoio. Aí a gente vai ter que adequar, né? Adequar, no caso, a cada realidade, né? Ele é muito importante a gente olhar o nosso estudante, a nossa realidade, qual a melhor forma para eu desenvolver aquela habilidade, tá? Aqui a gente trouxe uma discussão para a gente pensar um pouquinho. O mais importante é fazer as adequações, porque todas as sugestões que nós trazemos, né, Liara, ela tem o nosso olhar, o nosso perfil, o nosso jeito de trabalhar, que pelo chat
nós observamos que os professores trabalham muito parecido com a nossa ideia, e isso é importante, é o concreto, é o experimentar, é o vivenciar, é passar por essa experiência. E as adequações, elas são fundamentais, porque é naquele momento que eu tenho que conhecer o meu aluno, de buscar a melhor estratégia, como foi dito também no chat de hoje, que nós vamos fazer essas adequações. Então, nós precisamos conhecer os estudantes, nós precisamos conhecer as metodologias, resolver qual vai ser a melhor para trabalhar, e às vezes, para uma mesma turma, eu vou ter que fazer adequações, porque eu tenho alunos com necessidades diferentes. Então, tem todo esse trabalho. Então, a palavra de hoje é adequar, como eu posso fazer essas adequações. E eu tenho como adequar tudo isso, Liara? Tem vários recursos, né, que a gente pode utilizar. A gente não pode esquecer do centro de mídias, que é uma ferramenta muito importante que vocês devem utilizar. Essa aula que a gente está comentando aqui ainda não tem no centro de mídias, porque ainda está na situação, ainda não foi desenvolvida. Mas você já tendo esse planejamento, né? Por isso é importante a gente se planejar nas aulas. A gente já conhece a habilidade que vai ser tratada, a gente já conhece o material, já tem um planejamento. Esse centro de mídias, ele vai ser um suporte ali. Eu falo, olha, estudante, naquele tal dia, assista a aula que vai te ajudar, talvez nessas medições que vocês vão fazer, né? Nesse conhecimento que vai ser trazido ali para vocês. Então, ele vai juntar com aquilo de vocês, conhecendo a realidade de vocês. Então, vocês vão agregar o centro de mídias no processo. Meus alunos têm acesso à internet, então eu vou usar o Teams, que nem a gente está aqui hoje, né, para fazer uma conversa com eles, uma aula, mostrar, pode ser feito. Eu vou mandar um arquivo, um roteiro, porque os meus estudantes não têm acesso, eu vou criar um roteiro, vou tentar ali descrever esse passo para que ele faça, né, talvez mandar um modelinho, com umas fotos que seja ali, para que ele saiba, né, como fazer. Meus estudantes têm o WhatsApp, né, eles têm um acesso até o WhatsApp, cria um grupo, ali a gente conversa, o Google Meet, vai por telefone, vocês estão entendendo, né, o roteiro que foi encaminhado, enfim, aí depende da realidade de vocês, né, qual a melhor estratégia. Então, pensando nisso, só para a gente analisar, tá? Isso aqui a gente não vai fazer item por item, é só mesmo para refletir. A primeira etapa lá, quando a gente vai trazer dos sólidos, se você tiver com os estudantes no presencial, porque tem escola, tá, né, as aulas híbridas, e depois nesse retorno, tá no presencial é mais fácil, né? A gente trabalha ali com os estudantes e tudo mais. Desenvolve o nosso planejamento. Agora, se eu tenho um grupo no presencial, eu vou trabalhar dessa forma. O outro está no remoto, eu posso orientar que eles manipulem em casa, né? Peguem uma caixinha, façam todas essas análises e façam a interação no grupo de WhatsApp, por exemplo, se eles têm acesso à tecnologia, né? Ou outro recurso. Quem não tem acesso, a gente tem que pensar num roteiro, né? Para que desenvolva isso com os estudantes, para que ele entenda como faz esse processo. A mesma coisa na etapa 2, tá, gente? Então, a gente não vai falar de todos. No presencial, a gente está mais fácil, pode executar aquela nossa ideia. Agora, se está no remoto com acesso à tecnologia, de repente, os alunos estão com alguma dificuldade, eu posso criar um vídeo pequenininho, que eu não esqueço também da Carla, da Lozinha, ou ali um vídeo, alguma coisa curtinha, que traga ali para o estudante aquela explicação que ele não entendeu, né? Então, é uma outra forma, manda no grupo de WhatsApp, ou faz uma chamada, se eles têm acesso à tecnologia, aí é critério de vocês. E se não tem, a gente tem que tentar interagir com esses roteiros, né? Essa dificuldade a gente tem que orientar mesmo da forma escrita. Então, o que fica, né, para a gente analisar hoje? Isso aqui é uma situação. Se os alunos, eles têm já um conhecimento prévio, né, pode trabalhar de outra forma. Então, é só para mostrar também, essa situação, a gente pode fazer uma roda de conversa com eles, que seja no grupo de WhatsApp, enfim. Pode pedir uma pesquisa sobre esses conceitos, já que eles já lembram, então vão apresentar ali para vocês. Depois a gente vai pedir, na situação 2 e 3,
que fala ali de uma fábrica, né? Ele fala assim, uma caixa de papelão será fabricada numa indústria. Em vez de a gente utilizar esse próprio exercício, a gente pode falar assim para os estudantes, adaptar. Vocês são donos de uma empresa. Vocês vão fabricar, por exemplo, doces em pequenas caixas, né? Quanto vai precisar ali, né, para ocupar uma caixa para depois ser transportada? Então, como que a gente faz essa logística? E ali você já está adaptando a 2 e a 3 para estimular eles antes dessa situação? Também pode, né? Olha, pode passar um vídeo, ali a gente trouxe um vídeo do M3 que fala justamente isso, que uma moça foi contratada e precisa embalar velas, então ela precisa saber dessa área e tudo mais para contextualizar esse projeto. Então, a gente tem diversas formas para trabalhar, né, essa situação de aprendizagem, mas com o objetivo sempre deles resolverem. Por isso é importante deixar eles resolverem, eles buscarem soluções, né? E lógico, com o nosso apoio, olhando cada realidade, né? Que a gente sabe que precisa ali observar tudo isso, tá? Para a gente finalizar a nossa ideia, né, Lilian? É importante a gente observar que o estudante, ele está no centro do processo. Como a Lilian falou lá no começo, a BNCC, ele definiu competências gerais, né? Então, o aluno, ao final da educação básica, ele tem que sair com essas competências gerais, né? Não é de uma hora para outra, é um processo. E essas competências gerais, nós temos dentro várias competências específicas, que a Lilian também já comentou lá atrás, e as socioemocionais. Então, elas, né, são menores em cada área do conhecimento que eles vão sendo desenvolvidas também ao longo do processo. Mas de que forma que são desenvolvidas? Por meio das habilidades. E para que a gente consiga, né, desenvolver por meio das habilidades, é necessário a gente fazer as escolhas metodológicas adequadas à nossa realidade. É isso que a gente quis trazer hoje aqui para vocês, para a gente olhar um exemplo daquela habilidade de resolver e uma forma que a gente pode fazer adequando, tá? Utilizando estratégias diferentes, pensando sempre que ao longo de todo esse processo os estudantes têm que desenvolver as habilidades, as competências. Então é importante considerar o projeto de vida, as habilidades socioemocionais, né? E todo esse processo, né, Lilian? Por mais interessante que possa parecer, as orientações que estão vindo da EFAP nos dias das nossas ATPC estão complementando toda a nossa fala, né? Então, aquilo que a gente pensa no projeto de vida, que também foi algo comentado no chat, é fundamental, né? O interesse do estudante também, quando eu falo de alguma coisa relacionada ao projeto de vida dele, o interesse e a participação é muito maior. Então, isso é muito importante. Então, vejam bem, para a gente pensar no desenvolvimento integral do meu estudante, né? Se nós formos pensar nessa aprendizagem ou nessa integração curricular que nós estamos falando tanto nesse período do novo ensino médio, a importância toda dessa reflexão que nós fizemos, colocando o aluno no centro para o desenvolvimento de competências específicas para cada ano série do estudante. Então, isso é importante. E agora, mais do que nunca, né, Liara, a gente deixa uma reflexão para eles, que é para vocês pensarem, vocês vão ter o tempo de desdobramento de pauta, já às 11h30, e vocês já podem refletir, mediante os questionamentos que faremos para vocês, vocês podem discutir também, né? Como vocês estão trabalhando para viabilizar essa integração curricular, né? Eu procuro promover o desenvolvimento integral do estudante. Como? Agora vocês vão se unir por áreas já, ciências da natureza e matemática, que já pode contribuir muito com o trabalho de vocês. Nós discutiremos isso também em um outro momento, numa outra TPC, né, Liara? Mas agora vocês têm mais um passo, que é o desdobramento da pauta, que, na verdade, hoje, vocês vão
dentro, né, naquele trabalho de reflexão que vocês vão fazer, vocês vão considerar essa formação, tudo isso que nós conversamos, discutimos, socializamos, né? Você já desenvolveu alguma atividade no seu componente curricular com uso de metodologias diversificadas? Já vi no chat que tem que sim, né? Já tem professor trabalhando por estações e tudo isso para a gente é muito importante, né? Ou trabalhando a gamificação na educação. Se você já faz isso normalmente, nós pedimos que vocês indiquem ao PC e compartilhem com os pares agora nessa TPC de desdobramento, em qual componente curricular a atividade foi desenvolvida, qual foi o objeto de conhecimento, o conteúdo trabalhado e qual metodologia diversificada foi utilizada, tá? Então, é importante que vocês coloquem essas atividades, essas metodologias, numa discussão. Vocês acabaram de ver diferentes metodologias, uma proposta de desenvolver uma determinada habilidade, né, nas sequências que estão propostas no caderno, né? E uma pergunta muito importante. Em breve, nós teremos uma ATPC socializando boas práticas. Por quê? Porque nós temos que ouvir vocês, o que vocês estão fazendo, porque o trabalho que nós estamos acompanhando de vocês, de muitos de vocês, é excelente. As estratégias, né, que vocês estão utilizando para chegar ao aluno, de propor o fazer do aluno, chegam para a gente. E isso é importante. Só que nós temos que compartilhar com todos os nossos colegas. Talvez a gente não consiga, num primeiro momento, compartilhar todas as boas práticas, mas nós podemos ir fazendo isso ao longo das nossas ATPCs, ou temos outras ATPCs para fazermos isso. Se não tiver tempo, né, porque vocês sabem, tem MMR, tem D&D também para o núcleo pedagógico, entre outras atividades que nós desenvolvemos. De repente, Liara, nós fazemos uma live com os professores, se for necessário. Então, a gente pode usar estratégias diferentes para socializar essas boas práticas também. Então, se você gostaria de compartilhar uma boa prática com o núcleo pedagógico para ser apresentada na TPC, por favor, solicite que o PC de vocês entre em contato. No caso da matemática, entrar em contato comigo ou com a Liara, tá? Para que a gente possa solicitar de vocês um material. Nós temos um formato para socializar, nós temos um tempo, e aí nós entramos em contato com vocês para que vocês possam preparar os materiais, tá certo? É muito importante, né, esse momento, porque é assim que a gente constrói. Deu certo para um professor, eu vou tentar colocar na minha prática, será que vai dar certo? E a gente vai trocando, né, ainda mais nesse contexto. Então, assim, é muito importante esse momento de compartilhar, igual a gente trouxe aqui a nossa ideia, né, para essa atividade. Na verdade, Liara, quando a gente conversa, todas as vezes que eu estou com a Liara, que é quase todos os dias, quase de manhã, de tarde, de noite às vezes, mas nós estamos... E é dessa forma que nós conseguimos discutir tudo e trazer aquilo que é importante. Então, quando eu faço alguma coisa sozinho, eu, às vezes, falta alguma coisa, um complemento, e às vezes é na palavra de um colega que está discutindo comigo nesse momento de interação, no desdobramento das pautas, que vai fazer toda a diferença. Eu precisava daquele startzinho, lembra aquele desenho que tem a lâmpada em cima? Então, dá aquele startzinho para que eu possa pensar numa melhor estratégia para trabalhar. Não é, Liara? Sim, com certeza. Então, só reforçando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, né, pelo grupo de WhatsApp, para compartilhar boas práticas, né, e para a gente também conversar um pouquinho, solicitações de vocês, né, só reforçando aí os nossos contatos.
e o site do Núcleo Pedagógico, que todas as gravações dos ATPCs também vão para lá. A gente tem um drive da matemática lá dentro, onde a gente tem todas as apresentações e tudo mais para vocês, né? E então, vamos finalizar, né, para a gente depois passar a avaliação, né, Lilian? Sim, nós não podemos esquecer do grande Piaget, que ele já há muitos anos ele dizia que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram, né? Eu sou de uma geração que repetia-se muito o que os outros faziam e hoje nós respeitamos a capacidade de cada indivíduo, né, dentro da construção do seu conhecimento. Então, é uma frase muito sábia que Piaget já traz para a gente há algum tempo, né? Sim. Então, agora, Liara, é o momento da nossa interação, né? Nós vamos deixar aqui para vocês o nosso muito obrigado, agradecer a vocês por mais uma vez estarmos juntos, compartilhamos todo o nosso conhecimento, nossas ideias, nossas estratégias junto com vocês. Eu só posso agradecer. Até a próxima reunião. Também quero agradecer muito a participação de vocês, né? A gente inovou um pouquinho a questão do chat, foi muito bom. Né? Então, agradecer a todos, agradecer a Lília e falar, né? Estamos juntos aí mesmo, nesse processo de aprendizagem, nessas mudanças, buscando soluções, né? Então, realmente a gente está junto aí nesse processo. Então, obrigada a todos. Agora, Nelly.